Existe um motivo por você estar aqui. Jesus, Ele morreu por cada um de nós. E por isso nós estamos aqui. Ele quer salvar a todos que estão aqui. E essa mensagem fala sobre esse amor. O amor do Calvário, o amor de Jesus para salvar a humanidade e dar a vida eterna nele. Amém? Só na cruz, lá do Calvário, traz-nos paz, bendita paz, como um barco bem seguro em um mar de ilusões. Se teu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio às sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Lá na cruz, este dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o seu na cruz. Este amor transforma a vida, cura a alma ao pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar o interior. Vou contar a linda história de alguém que morreu para me salvar, pois não há amor no mundo, nada igual ao do Senhor Jesus. Lá na cruz, este dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o seu na cruz. Tal amor jamais vacila e perdão concederá para a alma aflita e triste. É Jesus a solução, é Jesus a solução. Amém. Um cordial boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor nesta noite de terça-feira, onde estamos dando continuidade à nossa semana profética baseada em Daniel e Apocalipse. Muito obrigado por sua presença, por sua companhia. Seja sempre bem-vindo aqui. Lembrando que a nossa programação continua todas essas noites até
a próxima sexta. E no sábado, o encerramento não será à noite, será na parte da manhã. E durante essa semana, algumas pessoas serão batizadas aqui na igreja. Amém? E é um momento especial, uma festa. O batismo é uma festa que une o céu e a terra. Jesus foi batizado, os apóstolos foram batizados. E disse Jesus: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos capítulo 16 e o verso 16. Então, venha todas as noites para prestigiar, além da palavra do Senhor, esses momentos especiais de batismo. Amigos, hoje o tema é um dos mais importantes da semana. Aliás, todos são importantes, mas hoje tem um auge diferenciado, especial. Muito obrigado que você veio, e eu quero cumprimentar os nossos internautas. Olhe para cá. Você que nos assiste pela internet, um forte abraço para você. Estamos tendo muitas, mas muitas visualizações, pessoas do Brasil e fora do Brasil. Então, onde você estiver, receba nosso abraço e esteja bem certo de que a sua companhia, mesmo à distância, é a razão da nossa grande alegria. Ter você conosco é bom demais. E na tela você tem a opção de entrar em contato conosco, tem um QR Code, você aponta aí o celular, abre um Google Forms, você preenche e automaticamente envia para a gente. Se você quer um estudo bíblico inteiramente grátis, quer uma visita, seja via remota ou presencial, a gente combina. E se você deseja ser batizado, também tem essa opção para você preencher. Preencha, envia para a gente e teremos o maior prazer em lhe atender, em lhe responder. Combinado? Muito bem, quero cumprimentar meu querido líder, pastor Maurício Lima, que está conosco, professora Sara, uma vez mais, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente sabe que a agenda de um líder geral da igreja para todo o estado não é fácil, então tirar um tempo para vir aqui, para nós é uma alegria tremenda. Louvado seja Deus. Muito bem, tem alguém que está vindo hoje que nesta semana é a primeira vez? Se alguém pela primeira vez, levante a mão, só para que eu saiba. Uau, várias pessoas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui. Amém. Josué, você que cantou, né? Muito obrigado pelas músicas. Deus seja louvado pela inspiração dessa noite. Nós vamos agora fechar os olhos, conversar com Deus uma vez mais através da oração e depois vamos ao estudo de hoje. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho amado e nosso bendito Salvador, elevamos a Ti a nossa prece de adoração ao Teu santo nome. Te adoramos por quem Tu és. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é todo-poderoso. O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. E como disse o profeta Isaías, inspirado pelo teu Espírito, agindo eu, quem o impedirá? Ó Deus, todo-poderoso e soberano, toma a nossa vida em tuas mãos. Nos dê a vitória contra o pecado, contra a tentação, nos livre da perdição e nos prepare para o teu reino celestial. Quando o Senhor voltar a essa terra, por favor, Senhor, o nosso desejo é que todos estejamos preparados. Estamos aqui na igreja, nessa noite, nessa semana especial, especialmente para esse preparo. E nós carecemos do Senhor. Derrama sobre nós teu Espírito. Por favor, ó Pai, nessa noite abra nosso entendimento e nosso coração para compreendermos a Tua palavra e sermos transformados por ela. Que nessa noite haja conversões, haja milagres, haja vidas transformadas pelo Teu poder. Afasta o inimigo daqui, que não tenha poder sobre a nossa vida, nem sobre a nossa família. Abençoa também cada amigo e amiga que estão agora nos assistindo, que essas bênçãos sejam extensivas a cada um deles, a cada família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Hoje a minha secretária deu uma caprichada melhor aqui nos slides, uma mudada, algumas coisas, vamos ver como ficou, né? Já fizemos uma revisão, está tudo certo. Algumas imagens diferenciadas, que algumas eram bem antigas, né? Muito bem. Amigos, o tema de hoje é revelações sobre o chifre pequeno em paralelo com Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Aqui vemos alguns símbolos proféticos já revelados aqui nessa semana. O profeta Daniel havia sonhado, sonhos e visões, com 4 animais. O primeiro animal da lista é um leão com asas de águia, só voltando aqui, olha aqui, ó. O segundo é um urso com 3 costelas na boca. O terceiro é um leopardo que tem 4 asas e 4 cabeças. E o quarto animal é descrito como terrível, espantoso, sobremodo forte, com dentes de ferro, unhas de bronze, devora todas as coisas, até aquilo que sobra. Era diferente dos outros 3 e, de acordo com a palavra, tinha 10 chifres. No meio dos 10 sobe aquele chifre pequeno. Avançando aqui no meio dos 10 sobe o chifre pequeno. Esse chifre pequeno destrói 3 dos demais, então ficam 7 dos outros. E esse chifre pequeno, em destaque, ele tem olhos, olha aqui, e tem uma boca, e essa boca diz blasfêmia. E o que é blasfêmia? Quem se lembra o significado de blasfêmia visto ontem e antes de ontem também? Quem se lembra? É um homem se colocar no lugar de Deus. E as 3 blasfêmias destacadas desse chifre pretende perdoar pecados, aceita a adoração de homens e pretende ser eterno. Existem outras blasfêmias, mas destacamos essas 3 porque elas ajudam a definir quem é o chifre pequeno. Esse chifre pequeno veio do quarto animal. E nós vimos ontem os detalhes desses 4 animais. O leão com asas de águia, tendo uma característica de força e liderança, representa a Babilônia, que dominou do ano 605 a 539 a.C. nascer. As asas representam a grande velocidade com que os reis da Babilônia dominavam as outras nações. Só lembrando que antes de Cristo, os anos eram decrescentes, e quando Cristo nasceu, passou a ser crescente. Ok. O urso com 3 costelas na boca representa a segunda nação a dominar este mundo, de acordo com a profecia. E esse animal representa a nação medo-persa, que dominou de 539 a 331 a.C. nascer. As 3 costelas é a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. São as 3 nações, as que mais ofereciam resistência ao domínio da nação medo-persa. E o leopardo com 4 asas e 4 cabeças representa a Grécia. Isso vimos ontem, estamos recapitulando. A Grécia dominou de 331 ao ano 168 a.C. Essas 4 asas é uma grande velocidade nas conquistas, nos domínios. Por quê? Alexandre o Grande, em 10 anos, havia dominado toda a Europa. E ele tinha apenas 32 anos de idade. Veja, era um tremendo líder. Isso era profético. Mas infelizmente eu digo, devido à razão pela qual ele morreu, né? Ele morreu de intemperança, de acordo com uma das explicações. Tem algumas outras, mas uma mais destacada é que ele morreu de tanto beber cachaça, bebida alcoólica. Bebeu, deu um tal de coma alcoólico nele, passou um tempo, morreu. E no lugar dele, 4 homens. Veja como a profecia se cumpre em detalhes. 4 homens que eram os seus principais generais assumiram o controle da Grécia, representando justamente as 4 cabeças. Esses 4 generais foram Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco, e dominaram até o ano 168 a.C. Em 168, na grande batalha de Pídina, veio o terrível e espantoso. Esse terrível e espantoso, 4º animal, que tem 10 chifres e tem um chifre pequeno, representa Roma na sua primeira fase. Roma tem 2 fases, uma que é pagã ou imperial, dos imperadores e césares, e tem a Roma cristã. Então, uma dá lugar à outra.
Essa aqui é a fase de Roma pagã, que foi do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Foi o reino que, se você fizer os cálculos, o reino que mais dominou. Isso é interessante notar. E outra, começou antes e terminou depois. Essa é a fase pagã. Só que essa fase pagã, ela termina, mas automaticamente começa uma outra, que é a fase cristã de Roma. Só que você vai observar a partir de hoje que a fase cristã de Roma se funde, se une com a fase, ou seja, a fase pagã se une com a fase cristã e vice-versa. E você vai perceber que o cristianismo de Roma é paganizado. Isso será bem destacado aqui, para a gente entender quem é o chifre pequeno e assim por diante. Os imperadores, nós vimos ontem, Nero, Domiciano, Adriano, enfim, imperadores usados por Satanás para perseguir o povo de Deus. Ok. No ano 476, Roma é invadida por literalmente 10 tribos bárbaras, representando os 10 chifres. E aí Roma foi dividida no que se tornou a Europa ocidental. Isso já vimos ontem. O destaque, meus amigos, é justamente o que vem depois, o chifre pequeno. Dessas 10, 3 o chifre pequeno destrói. Por quê? Veremos também. Vândalos, Érulos e Ostrogodos. Eram tribos que não aceitavam o domínio do chifre pequeno. Não aceitavam os ensinos do chifre pequeno. Então ele já tratou de eliminar. E assim será. Porque o chifre pequeno, irmãos, não muda. Tudo que fez no passado de perseguição contra aqueles que se opuseram a ele, voltará a fazer. A perseguição aconteceu e voltará a acontecer. Ok. Aí está o destaque para o chifre pequeno. Vamos então hoje saber, biblicamente, as principais características desse chifre pequeno. E faremos um paralelo com Apocalipse 12. Essa é uma nova imagem, está vendo? Olha aí. Apocalipse 12 apresenta a mulher e o dragão. Essa mulher aqui representa a igreja verdadeira, cujo cabeça é Cristo. E o dragão é o diabo. Então o diabo que estava no céu, que se rebelou no céu, veio para a terra para perseguir a igreja de Deus e Jesus, o cabeça dessa igreja. É uma batalha que começou no céu e veio para a terra. Acontece, irmãos, que Jesus nunca perdeu uma batalha. Jesus não conhece derrota, não conhece o fracasso, não conhece o impossível. Alguém olha para uma cena como essa e se assusta, fala, coitado da mulher. Um dragão desse jeito, perseguindo a mulher, coitado da mulher. Irmãos, é verdade que o diabo existe, mas Deus existe. Deus é maior. E eu vou dizer para você, irmãos, há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é fenomenal. Ele rompe barreiras. Ele transforma vidas, o nome de Jesus. Ok, vamos então fazer um paralelo do chifre pequeno com Apocalipse 12 e também com Apocalipse 13. Aqui o chifre pequeno, Daniel 7 e Apocalipse 13. Agora, queridos amigos, vamos ver as principais características bíblicas desse chifre pequeno, ok? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Antes do verso 21, por gentileza, vamos para o verso 19. Daniel 7, Daniel capítulo 7, e vamos para o verso 19. Observe como o profeta Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, descreve o chifre pequeno. Daniel 7, verso 19. Está escrito assim, Daniel 7, o verso 19. Então tive desejo, disse Daniel, de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Veja que dos 4, o que mais chamou a atenção do profeta foi o quarto. Então, a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze,
que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Até aí por enquanto. Por gentileza, olha para cá. O profeta Daniel teve a curiosidade, ele queria saber a verdade acerca do 4º animal. Nós já sabemos que representa Roma. Ele também queria saber o que representava os 10 chifres. Sabemos a divisão do Império Romano. E ele também queria saber quem é o chifre pequeno. Então a curiosidade do profeta também é a nossa. Resta-nos saber quem é esse chifre pequeno. Então agora sim, o verso 21, como está na tela, veja aí na sua Bíblia. Daniel 7, verso 21. Eu olhava, disse o profeta Daniel, e eis que este chifre fazia, o que ele fazia? Fazia guerra contra quem? Contra os santos, e prevalecia contra eles. Então olha para cá, por gentileza. Uma das principais características desse chifre é fazer guerra contra os santos, contra o povo de Deus. Daqui a pouquinho vamos colocar ali. Pula agora para o versículo 24, por favor, e veja mais características. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, ou seja, o chifre pequeno. Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Até aí. Então, por gentileza, olha aqui na tela. O chifre pequeno tem olhos, tem uma boca, e essa boca diz, e o que é blasfêmia? Um homem se colocar no lugar de Deus, pretende perdoar pecados, aceita a adoração de homens e pretende ser eterno. Sabe por que a gente pede para você repetir? Porque a mãe da aprendizagem é a repetição. Veja que o próprio livro de Daniel repete várias profecias. Daniel 2 tem tudo a ver com Daniel 7. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10, Daniel 11 e Daniel 12. Tem salmos que se repetem. Os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Tem histórias e parábolas que se repetem. Claro que uma tem uma ênfase diferenciada da outra, mas Deus, irmãos, é didático. Deus repete, sabe por quê? Ele quer que você grave, Ele quer que você entenda. Então a gente sempre procura repetir, fazer você repetir para entender melhor, beleza? Então veja, tem olhos, tem boca, diz blasfêmia, abateu 3 reis, ao subir destruiu vândalos, érulos e ostrogodos, as 3 tribos que nós já vimos. Agora o destaque é o seguinte, faz guerra. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Amigos, a pergunta é, quem são os santos que o chifre pequeno perseguiu e voltará a perseguir? Seria São Benedito, Santo Antônio, Santa Luzia? Quem são os santos de acordo com a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 14, verso 12. E veja como a Bíblia se explica. Isso mesmo, Apocalipse capítulo 14 e o versículo 12. Acompanhe conosco Apocalipse capítulo 14 e o versículo 12. Está escrito o seguinte: aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de quem? De Deus e a fé em Jesus. Até aí. Olha aqui na tela, por gentileza. Amigos, os santos possuem 2 principais características. Tem outras, mas no Apocalipse 2 são destacadas. Primeiro, guardam os mandamentos de Deus. Segundo, tem a fé em Jesus. É desse povo que o chifre pequeno não gosta.
Sabe por quê? Porque o chifre pequeno é guiado pelo dragão, e o dragão é o diabo, e o diabo odeia o povo de Deus. Por isso que perseguiu e voltará a perseguir. Irmãos, o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus. E eu pergunto, você responde: quantos mandamentos tem a lei de Deus? Não são 2 não? Não são 8? São quantos mandamentos? São 10 mandamentos. E quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Deus ou Moisés? Deus ou Moisés? Ou foi Abraão? Ou foi a Virgem Maria? Irmãos, quem escreveu os 10 mandamentos de acordo com o livro de Êxodo 31, verso 18, foi o próprio Deus. Com que caneta? Com seu próprio dedo. E escreveu em que tipo de material? Não foi em madeira? Foi em pedra. Quantas tábuas? 2 tábuas de pedra. E quantos mandamentos Deus escreveu numa tábua e na outra tábua? Foram 5 e 5? Não. Foram 4 mandamentos numa tábua e 6 na outra tábua. Por quê? Se fosse a gente, escreveríamos, 5 e 5. Mas Deus, de forma didática e proposital, colocou 4 em uma e 6 na outra. Sabe por quê? Obedecer os 4 primeiros mandamentos, de acordo com a Bíblia, é amar a Deus acima de todas as coisas. E obedecer os 6 últimos mandamentos é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus mesmo disse: o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Então veja que Jesus resumiu os 10 em 2, que é amor a Ele e amor ao próximo. Certa vez eu estava conversando com um rapaz evangélico, e esse rapaz disse para mim: pastor, não são 10 mandamentos, são 2. Eu disse a ele: meu amigo, não são 2, são 10. Não, pastor, não são 10, são 2. Eu disse: meu amigão, não são 2, são 10. E ele falava 2 e eu 10. Ele disse: pastor, eu mostro para você na Bíblia que são 2. Eu disse: e eu mostro para você na Bíblia que são 10. E ele começou, abriu em Mateus 22 e leu do verso 36 ao 39. E disse, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus, e o segundo, amor ao próximo. Está vendo, pastor? São 2. Eu falei: lê o verso 40. Ele havia lido até o verso 39, disse: lê o 40. E o 40 diz assim: desses 2 depende toda a lei e os profetas. Ou seja, daqueles 2 depende toda a lei. Claro, quando fala lei ali, envolve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, irmãos, os 10 mandamentos estão justamente no Pentateuco, estão no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Aí foi a minha vez. Eu falei: meu amigão, vamos lá, você leu e obviamente está certo, mas vamos então entender. Aí eu li Êxodo capítulo 20, do 3 ao 17, onde nos apresenta os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Eu falei: meu querido irmão, vamos analisar um por um. Primeiro mandamento, o que diz? Não terás outros deuses diante de mim. E eu disse a ele: meu querido irmão, se você e eu amamos a Deus acima de tudo, vamos ter um outro Deus diante do Deus verdadeiro? Ele disse: claro que não. Eu falei: então você, obedecendo o primeiro mandamento, está amando a Deus acima de tudo. O segundo mandamento, o que é que diz? Não farás para ti imagem de escultura e nem adore. Ok. Eu disse a ele: se você e eu amamos a Deus acima de tudo, vamos adorar Deus através de uma imagem esculpida? Ele disse: claro que não. Eu falei: então, obedecendo o segundo mandamento, você está dizendo que ama a Deus acima de tudo. O que diz o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amigos, se amamos a Deus acima de tudo, nós vamos tomar o nome de Deus em vão, usá-lo em piadas, para ganhar dinheiro, de forma irrefletida? Claro que não. O nome de Deus é sagrado.
Então, obedecendo o terceiro mandamento, estamos amando a Deus acima de tudo. E o que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia de domingo para o santificar. Não é domingo? Não é domingo? Então vamos corrigir. Lembra-te do dia de segunda-feira para o santificar. Também não? Então vamos tentar corrigir. Lembra-te do dia de terça-feira, quarta, quinta, sexta. A sexta-feira não é santa? Lembra-te do dia de? Lembra-te do dia de? Para quê? Para comprar? Para vender? Para trabalhar? Para jogar bola? Amigos, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus fez o mundo em quantos dias? 6 ou 7? 6 ou 7? 6 dias. E o que é que Deus fez no sétimo dia? Descansou. O que mais? Abençoou e santificou. Essas 3 coisas Deus fez em algum outro dia da semana? Qual o único dia santo na Bíblia Sagrada? É o sábado, é o sétimo dia. Irmãos queridos, Deus fez o mundo em 6 dias. E ainda disse, 6 dias trabalharás. Irmãos, se Ele falou que nós devemos trabalhar em 6 dias, eu pergunto, começando em que dia? O domingo na Bíblia é um dia de descanso ou dia de trabalho? E por que o mundo descansa? Sabe por quê? Você vai ver, por causa do chifre pequeno. Você vai ver o mundo se curvando diante do chifre pequeno, menos os fiéis do povo de Deus. É aí que entra, irmãos, uma guerra terrível contra Deus, contra a sua lei, obviamente contra o povo de Deus, o povo fiel de Deus. E eu disse para o meu amigo, se nós amamos a Deus acima de tudo, vamos guardar o sábado ou o domingo? É claro que o sábado é o dia do Senhor. E a partir do 5º até o 10º é tudo referente ao próximo. O que é que diz o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, ou seja, os mais próximos, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O que é que diz o 6º mandamento? Não matarás. E o 7º? Não adulterarás. E o 8º? Não furtarás. E o 9º? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º? Não cobice nem a casa, nem a mulher, nem nada do teu próximo. Irmãos, os 6 últimos mandamentos é amor ao próximo. Olha como Deus é fantástico. Então veja, amar a Deus acima de tudo é guardar os 4 primeiros mandamentos e amar ao próximo como a si mesmo, observar os 6 últimos. Esse é o amor de Deus na sua lei. Aliás, irmãos, deveríamos meditar mais na lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita, diz a palavra, e restaura a alma. A lei não salva ninguém. Mas se você não obedecê-la, prova que você não está salvo pela graça. Uma vez salvo pela graça, uma vez salvo pela misericórdia e a graça do Senhor, eu passo a obedecer. Irmãos, a pessoa está fumando, adulterando, mentindo. Ele é salvo pela graça para continuar adulterando? Para continuar mentindo, fumando, em pecado? Então que graça é essa? Não existe isso. Deus nos salva pela sua graça para andarmos em santificação, em um crescimento e pela graça dele obedecermos a sua lei. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É por isso, meus amigos, que o povo de Deus não apenas guarda os mandamentos, eles têm a fé em Jesus. Irmãos, não adianta apenas guardar os mandamentos sem Jesus. Quem salva, a lei ou Jesus? A lei ou Jesus? Irmãos, é Jesus que salva, a lei não tem poder de salvação. Aliás, a lei condena, ela diz, não matarás. Se a pessoa está matando, ele está debaixo da lei, porque a lei está condenando, o salário do pecado é a morte. Agora, quando ele vai a Cristo e recebe o perdão, a lei não o condena mais, porque a lei diz, não matarás, mas ele não está matando, então a lei não está mais condenando. De acordo com a Bíblia, a lei funciona como um espelho. E para que serve o espelho? Você acorda de manhã, e você não pode sair das ruas do jeito que você acordou.
É perigoso. O que você faz? Você vai ao banheiro, se olha no espelho e fala assim, misericórdia, né? Aí o que você faz? Você arranca o espelho da parede e começa a se limpar? Não, essa não é a função dele. A função dele é mostrar a sujeira. Aí você vai na água, no sabão, no sabonete, enfim, e começa a se limpar. Alguns tomam banho, né? Enfim, você vai se lavar. A água sim vai te lavar, o espelho não. Irmãos, a lei de Deus é um espelho. Ela mostra onde está o pecado, mas não tira o pecado. Quem tira o pecado é a água da vida. É Jesus Cristo, com o seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Aí você olha para a lei e a lei não te condena. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se você estiver sem Jesus, está condenado, porque a lei condena, você está em pecado. Irmãos, tirar a lei da Bíblia é tirar a graça da Bíblia. Porque uma vez salvo pela graça, a gente vai obedecer por amor a Jesus. Olha aí. Agora, vamos fazer um outro raciocínio em cima disso aqui. Presta atenção no raciocínio. Amigos, digamos que você pertença a uma igreja que diz que guarda a lei, obedece a lei, exalta a lei, mas nesta igreja não aceita Jesus. Eu pergunto, está certo ou está errado? Está errado. Porque não adianta apenas guardar a lei e não aceitar Jesus, sendo que é Jesus que salva. E o que é que você tem que fazer? Sabe o que diz Apocalipse 18, verso 4? Sai dela, povo meu. Ou você vai permanecer numa igreja, em um local, em um segmento, que não aceita Jesus. Sem Jesus não há salvação. Agora vamos inverter. Digamos que você pertence a uma igreja que diz que ama Jesus, adora Jesus, glória a Deus, ama Jesus, mas não guarda a sua lei. Eu pergunto, está certo ou está errado? E o que é que você tem que fazer? Sai dela, povo meu. Irmãos, um avião não voa com uma asa só. É amor e obediência, ou fé e obediência. É desse povo que o chifre pequeno não gosta, mas Deus gosta, amém? Avançando aqui, vamos colocar aqui todas as características que já vimos. Esse chifre pequeno tem olhos, tem boca, diz blasfêmia, abateu 3 reis, fazia e fará novamente guerra contra os santos. E nós lemos no verso 24 e 25, que esse chifre pequeno iria proferir palavras contra o Altíssimo. O Altíssimo é Deus. Então o chifre pequeno é contra Deus, mas por se colocar no lugar de Cristo, também é o anticristo. Porque anticristo não quer dizer apenas contra, mas no lugar de. Então o chifre pequeno é contra Deus e também se coloca no lugar de Deus, é o anticristo. Nós vimos que além disso, iria magoar os santos, ou destruir, ou até matar. Você verá quantos milhares de cristãos foram mortos a mando do chifre pequeno. E vimos, meus amigos, que o chifre pequeno iria cuidar em fazer 2 coisas: mudar os tempos e a lei. Eu pergunto, será que mudou? Sim ou não? Veja, está na Bíblia isso aqui. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Eu pergunto, mudou ou não? Mudou. Com respeito ao tempo, que também envolve a questão da lei, quer ver? Vai dar um nó na cabeça de algumas pessoas. Que dia que é hoje? Quer ver dar um nó na cabeça de algumas pessoas? Que dia que é hoje? Uai. Hoje é terça? Ou é quarta? Está vendo? Está vendo como que mudou? Irmãos, hoje não é mais terça-feira. Alguém fala assim, ficaram loucos, enlouqueceram. Irmãos, hoje já estamos na noite de quarta-feira. Como assim, pastor?
O dia não termina e nem começa na meia-noite. Existem duas maneiras de computar o tempo. Uma é bíblica, outra é romana. A bíblica é de pôr do sol a pôr do sol. A romana de meia-noite a meia-noite. Mas como é que uma coisa pode começar no meio? Já está no meio da noite. Irmãos, Gênesis capítulo 1, Levítico capítulo 23, fala que é do pôr do sol ao pôr do sol. Então, quando o sol se pôs, acabou terça-feira, começamos a noite de quarta. E quando o sol se pôr, né, nesse dia de quarta, aí começa a quinta. E assim por diante. E na sexta-feira, quando o sol se põe, iniciamos as horas sagradas do sábado. Porque tem gente que fala assim, vou guardar o sábado, aí começa de meia-noite a meia-noite. Está errado. É do pôr do sol ao pôr do sol. Para nós, irmãos, o que implica é justamente na sexta-feira, quando o sol se põe. Porque se você for usar a linguagem bíblica para convidar alguém aqui para a igreja, por exemplo, você quer que a pessoa venha amanhã à noite, quarta noite, você não fala, vem quinta, porque a pessoa não vai entender. Então fala assim, quarta noite, terça noite, assim por diante. Mas na questão de obediência, sexta-feira, quando o sol se põe, iniciou já o sábado, que é o dia do Senhor. Então mudou os tempos, sim. Agora, como é que mudou a lei? E por que mudou a lei? Irmãos, presta atenção por gentileza agora. Você não pode nem piscar. Você que nos assiste pela internet, não se distraia. Olha bem para cá por gentileza e observe o que vamos falar. Por que o chifre pequeno foi atacar justamente a lei de Deus? Qual a razão? Sabe por quê, irmãos? O chifre pequeno raciocinou. Como é que os santos obedecem e adoram a Deus? É pela fé e obediência à lei de Deus. Ok. Então assim, Deus tem muitos seguidores, tem os cristãos. O chifre pequeno disse, sabe uma coisa? Eu quero ter adoradores, eu quero ter seguidores, então vou criar uma lei para mim, e quem obedecê-la estará me servindo, me adorando. Essa é a estratégia do diabo, usando o chifre pequeno. Mas o chifre pequeno não é bobo, não criaria outros 10 mandamentos totalmente opostos ao que estão na Bíblia. Então o que é que o chifre pequeno fez? Pegou os da Bíblia, retirou alguns, acrescentou outros, mudou, estabeleceu, impôs em um período de tempo, e milhares de pessoas enganadas estão obedecendo uma lei mudada, uma lei do chifre pequeno. Estão prestando homenagem ao autor de uma lei mudada. Irmãos, Deus falou assim, Malaquias 3, verso 6, porque eu sou o Senhor e não mudo. Deus é imutável, sua lei é imutável. Deus, irmãos, é eterno, sua lei é eterna. Deus é justo, sua lei é justa. Deus é santo, sua lei é santa. Deus é amor, sua lei é amor. A lei de Deus é um transcrito do seu caráter. É por isso que pecado é transgressão da lei. Porque quando houve pecado, houve a transgressão da lei, ferindo o caráter de Deus. E a única solução era enviar o seu único filho. E o Senhor Jesus veio e pagou o preço do nosso pecado, que é a transgressão da lei. Se a lei pudesse ser abolida ou mudada, eu pergunto, qual a razão do sacrifício de Jesus? A prova de que a lei é imutável é o sacrifício de Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados, que é a transgressão da lei. Amigos, o chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei. E olha aqui na tela. E dominaria ou perseguiria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, irmãos, em profecia é 1 ano. Isso já vimos na tabela de conversão profética dias anteriores, ok? 1 ano tem quantos meses? 12, ok? 2 tempos, 2 anos, 24 meses. Meio tempo, meio ano, 6 meses. Nós temos aqui 1, 2, 3 tempos e meio, 3 anos e meio, e aqui 12 mais 24 mais 6, quanto é que dá?
12 mais 24 mais 6, temos exatamente 42 meses. Olha aqui na tela. Esse é o período de tempo em que o chifre pequeno dominaria a mão de ferro e perseguiria todos aqueles que fossem contra as suas leis ou sua autoridade. Foram 42 meses, ou 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Vamos calcular os 42 meses em dias. Não se calcula com 28, 29 ou 31, porque no calendário judaico, um mês é de 30 dias. Então, 30 vezes 42, quanto é que dá? 1.260 dias proféticos. Mas como estamos vendo uma profecia apocalíptica, um dia representa um ano. Então foram 1.260 anos em que o chifre pequeno dominou a mão de ferro, perseguindo os cristãos. Nós vamos saber quando começou esse período e quando terminou. E o que aconteceu nesse período, que foi algo terrível e espantoso. Irmãos, veja, em algum momento na história, Antíoco IV Epifânio se enquadra, se encaixa nessas características? Jamais. E outra, irmãos, o chifre pequeno não viria da Grécia, como Antíoco, ele viria de Roma. E aí está, que é uma extensão do paganismo de Roma. Esse é o chifre pequeno religioso que vem de Roma. Então, queridos amigos, temos aqui essas características bíblicas do chifre pequeno. Agora, nós faremos um paralelo com Apocalipse 12, da mulher e o dragão. Observe, irmãos, como Daniel e Apocalipse se encaixam perfeitamente. Veja como Deus é fantástico. Veja como o Espírito Santo, que inspirou Daniel, inspirou João, lá na ilha de Pátimos. E ambos estão falando do mesmo assunto. Então, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse 12, verso 6. E não se esqueça de ficar em oração para entender a palavra do Senhor. Apocalipse 12, verso 6. Veja o que está escrito. Apocalipse 12 e o versículo 6. Olha o que diz aí. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Olha aqui na tela. Olha os 1.260 dias aqui. São os mesmos 42 meses, são os mesmos 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou 3 anos e meio. Então observe aqui na tela. Essa mulher aqui, de acordo com a Bíblia, na época do domínio do chifre pequeno, diz a palavra que fugiu para o deserto, e lá foi sustentada por Deus durante o domínio, que foram 1.260 dias ou 1.260 anos. Ou seja, essa mulher é perseguida pelo mesmo período de tempo em que os santos são perseguidos. Agora, voltando aqui, eu pergunto, você responde. Quem é perseguido por 1.260 dias em Daniel 7? Os santos, ok? Quem é perseguido por 1.260 dias em Apocalipse 12? A mulher. Vou perguntar de novo. Quem é perseguido por 1.260 dias em Daniel 7? Os santos, ok? Quem é perseguido por 1.260 dias em Apocalipse 12? A mulher. Concluímos parcialmente que os mesmos santos descritos em Daniel 7 é a mesma mulher de Apocalipse 12. E eu pergunto, você responde. Quais são as 2 principais características dos santos que nós vimos na Bíblia? Guardam os 10 mandamentos e têm a fé em Jesus.
Esse é o povo santo que o chifre pequeno perseguiu por 1260 dias ou anos, ok? Muito bem. Agora eu pergunto, você responde: o que significa mulher na profecia? Igreja. Amigos, isso quer dizer que os santos e a igreja são uma e a mesma coisa. A igreja verdadeira é composta dos santos, que guardam os 10 mandamentos e têm a fé em Jesus. Se você estava à procura de saber qual a igreja verdadeira, acabou de saber. Porque a mulher é a igreja, e os santos é a igreja de Deus na terra, que foram perseguidos e novamente serão perseguidos. Mas para não ficar dúvidas, voltando aqui, olha aqui na tela, nós demos apenas o verso 6, agora veja o verso 13 e 14, Apocalipse 12, versículos 13 e 14, veja como a Bíblia nos ensina. Apocalipse 12, versos 13 e 14, está escrito: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Olha aqui na tela, por gentileza. Irmãos, quem persegue os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Em Daniel 7. O chifre pequeno. Não cochila não, hein? Quem persegue os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? O chifre pequeno. Agora eu pergunto, voltando aqui, quem persegue a mulher por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo em Apocalipse 12? O dragão. Voltando a perguntar, quem persegue os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo em Daniel 7? O chifre pequeno. Quem persegue a mulher por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo em Apocalipse 12? O dragão. Isso quer dizer que o dragão e o chifre pequeno, raciocine. Irmãos, não podemos afirmar categoricamente que o chifre pequeno e o dragão são a mesma pessoa. Não podemos afirmar. Mas podemos afirmar sim, que o chifre pequeno é instrumento do dragão para perseguir a igreja verdadeira, a igreja de Deus na terra. Por isso, irmãos, quem serve o chifre pequeno, serve o dragão. Quem obedece uma lei do chifre pequeno, obedece uma lei do dragão. Quem adora o chifre pequeno, adora o dragão. Por intermédio do chifre pequeno, o diabo é adorado. E por intermédio do chifre pequeno, o diabo mudou a lei de Deus. E essa lei mudada é apresentada até em púlpitos modernos. Pessoas, irmãos, defendem uma lei adulterada, mas porque não sabem de toda a verdade. Mas diz a Bíblia, e conhecereis a verdade vos... Vocês estão entendendo? Vamos então recapitular. Eu pergunto, você responde. Presta atenção na pergunta. Quem é perseguido por um tempo, 2 tempos, ou melhor, quem é perseguido por 1260 dias em Daniel 7? Os santos. Muito bem. Quem é perseguido por 1260 dias em Apocalipse 12? A mulher. Então a mulher e os santos, a mesma coisa. Certo? Ok. Irmãos, agora voltando aqui. Quem persegue os santos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo em Daniel 7? O chifre pequeno. Quem persegue a mulher por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo em Apocalipse 12? O dragão. Ficou claro?
Irmãos queridos, veja aí a grande batalha entre o bem e o mal. A grande luta. Mas para não ficar dúvidas nenhuma, leia comigo Apocalipse 12, onde você está mesmo, e o verso 17. Pela graça do Senhor, veja esse verso agora. Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher. E foi pelejar, veja, pelejar é uma guerra. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Irmãos queridos, olha aqui na tela. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? O diabo, Satanás. Quem é a mulher? Igreja. Então o diabo está irado contra a igreja. Eu pergunto, qual igreja? A igreja verdadeira. A igreja, irmãos, que guarda os 10 mandamentos e tem a fé ou o testemunho de Jesus. Nós poderíamos parafrasear esse verso assim, olha aqui, olha aqui. Irou-se o chifre pequeno contra os santos. Estão entendendo? Poderíamos parafrasear sem nenhum problema. Irou-se o chifre pequeno contra os santos. É o mesmo que o dragão irado contra a mulher. O chifre pequeno perseguindo os santos é o dragão perseguindo. Queridos amigos, olha que luta, olha que batalha. É por isso, irmãos, que é uma luta para você vir para a igreja. É uma batalha para você tomar uma decisão de ser batizado. O diabo usa quem ele pode usar para tentar lhe impedir. Às vezes é o patrão que fala assim, o quê? Você, todo mundo desempregado, e você está rejeitando o emprego por causa de uma questão de sábado? Irmãos, muitas pessoas não entendem, porque não tem a mesma luz que você tem. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo. O quê? Você vai se batizar nessa seita? Assim que nós chegamos no Rio de Janeiro, em 2011, eu sempre tive o sonho de ter um programa de TV. E lá, esse foi um das minhas maiores realizações. Quando eu cheguei lá, eu conheci o Dr. Milton Afonso. E eu falei, eu vou atrás dele. E conversamos, me apresentei, falei, doutor, é o seguinte, eu gostaria de ter um programa de TV, já fiz um levantamento, a Rede Globo é fechada, não aceita nada, o SBT é esse valor, Rede TV é esse valor, e a Band é esse valor. Me interessa a Band. Quanto que é? Eu falei, doutor, eu falei bem assim, né? Acanhado. Eu falei, doutor, é o seguinte, Rio e Grande Rio, R$45 mil por mês, isso naquela época. Mas, interior, 10 mil. E o programa seria sábado e domingo, meia hora sábado, meia hora domingo. Ou seja, R$55 mil. Mas eu falei, tem mais, tem a gravação, tem a edição, quem tem que mandar fazer fora, dá 65 mil. Ele falou assim, pega o contato da minha secretária e vá lá segunda-feira. Isso era um sábado de manhã, quando eu conversei com ele. Aí eu peguei e fui lá. Quando eu cheguei, apresentei de novo o projeto. Ele falou assim, eu vou te ajudar. Eu falei assim, o quê? Eu não acreditava. Né? Eu vou te ajudar. Eu falei assim, louvado seja Deus. Aí eu falei, louvado seja, agradeço muito. Ele falou assim, não, eu é que agradeço. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Aí nós pegamos o pessoal da União e ele depositava para a União pagava o programa de TV. E foi assim, irmãos, 1 ano praticamente. Faz os cálculos. Mas por que eu estou contando essa história? Porque aos sábados o programa era às 11h30 da manhã. Das 11h30 ao meio-dia, horário do culto, né? Então não tinha como a gente ficar o tempo todo assistindo. Mas nós combinamos com um grupo
de pessoas, entre homens e mulheres, para estarem no escritório, recebendo os telefonemas e anotando ali os pedidos de curso bíblico e assim por diante. Ok. Então, eles fariam assim uma escala para não tirar o momento da adoração do sábado. Então, era uma escala. E nós combinamos o seguinte: quem ligar para o programa pedindo um curso bíblico gratuito, a gente vai enviar também o livro A Grande Esperança, que era o livro missionário do ano da época. Ok, então todas as pessoas que pediam curso bíblico recebiam o livro A Grande Esperança. Muito bem. Aí um dia, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, um homem chamado Marcos, andando nas ruas, encontrou um livro chamado A Grande Esperança. Encontrou na rua, jogado. Pegou, ele como evangélico, pegou, gostou, chegou em casa, chamou a esposa. Mulher, olha só o que encontrei na rua, é um livro evangélico. Aí ela viu, olhou, espera aí, é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse povo é uma seita, é um povo perigoso, esse livro aí não leia, joga fora, dá um jeito. E o Marcos falou, mas será? Não jogou fora, engavetou em algum canto lá. Passou um tempo, a Vanderlane, a sua esposa, estava voltando de um mercado no sábado, chegou exatamente ali por volta de 11h30 da manhã, e pegou o controle remoto e começou a zapear. Caiu na Band. E ela começou a assistir o programa, gostou, ficou impressionada. No sábado seguinte a mesma coisa, no outro sábado, e gostou tanto que um dia ligou para o programa e pediu um curso bíblico gratuito. Ela não sabia qual religião, não sei como. Aí, quando o correio entregou o curso bíblico, nós havíamos combinado de enviar também o livro A Grande Esperança. Ela recebeu os dois, o curso bíblico e o livro. Quando pegou o livro, arregalou os olhos. Marcos, que foi? Lembra daquele livro que você achou? Sim. Jogou fora? Não. Onde está? Não sei. Procura. E ele procurou, achou o livro. Ela pegou os dois e falou assim, não acredito. Como é que uma seita pode falar tão bem de Jesus? Esse livro é da Igreja Adventista, o programa da... Não é possível. Um dia, pegou meu contato pessoal e me ligou. Contou essa história para mim. E disse, pastor, já assisto há tanto tempo, já frequento a Igreja Central do Rio, e eu liguei para fazer um convite para você. Eu falei, qual? Ela disse, vir aqui me batizar. Eu falei, louvado seja Deus. E fomos lá na Central do Rio, batizamos ela e a filha. O marido na época não podia, devido a algumas questões de colocar em prática a guarda do sábado, outros detalhes, enfim. Mas irmãos, muita gente chama a Igreja Adventista do Sétimo Dia de seita, porque não conhece. É porque ouviu o pastor falar, o pastor da igreja dela, o líder religioso, alguém comentou. Mas amigos, quando alguém vai, estuda a palavra, não tem como você negar a verdade. Deus tem seu povo na terra. E eu vou dizer, irmãos, olha para cá. A igreja é de Deus, mas nós membros somos falhos, viu? Não adianta você se espelhar em mim no sentido de salvação. Claro que temos que ser exemplos, isso é verdade. Mas, irmãos, dentro da igreja de Deus, existe o joio e o trigo, fiéis e infiéis. Mas é a igreja de Deus, o cabeça é Jesus, Ele cuida. Então, queridos irmãos, com respeito à salvação, você e eu não podemos ser exclusivistas e dizer, é só a igreja tal que vai salvar. Não podemos falar isso, porque não é bíblico. Agora, em termos doutrinários, meus amigos, não existe outra. Essa é a igreja de Deus. Deus tem seu povo na terra, que o diabo não gosta. Mas Deus, irmãos, protege o seu povo. Amém? Eu pergunto, até aqui você está entendendo? Está ficando claro? Deixa eu perguntar, quem aqui já é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Levante a mão. Oh, glória, aleluia.
Quem porventura ainda não é batizado, levante a mão. Olha aí. Temos aí várias pessoas. Obrigado pela sua presença. Deus é maior. Irmãos, avançando aqui, olha aqui na tela. O chifre pequeno nós verificaremos futuramente como perseguir os santos. Foi uma perseguição ferrenha, viu? Terrível mesmo. E nós faremos um paralelo do chifre pequeno, ou Daniel 7, com a besta de Apocalipse 13. Olha aqui. Em Daniel 7, diz que o chifre pequeno tem olhos, né, tem boca. Essa boca diz blasfêmia, é contra o Altíssimo, faria guerra contra os santos, perseguiria por 42 meses, que são 1260 anos, ou dias proféticos, 1260 anos. O que tem a ver a besta de Apocalipse 13 com o chifre pequeno de Daniel 7? Irmãos queridos, agora você vai descobrir uma coisa fenomenal. Se até aqui não pegou fogo, agora vai. Podemos falar toda a verdade, meus amigos? Porque ao descobrir um, você descobre quem é o outro. Sim ou não? Ih, assim está sem fé, está com fome ou com sono. Você gostaria de saber toda a verdade sobre esse assunto? Então não falte amanhã. Hoje eu prometi terminar mais cedo. Evangelista também se converte. Amigos, amanhã, olha aqui. Amanhã a gente vai fazer esse paralelo. Vamos analisar a besta e ver o que tem a ver com o chifre pequeno. E amanhã, pela graça do Senhor, será revelado quem é o chifre pequeno e a besta de Apocalipse 13. Já venha preparado em oração. A própria Bíblia vai responder. Aliás, até agora você já sabe muita coisa. E conhecereis e a verdade vos... Eu vou passar rapidamente aqui. Isso, olha aí. Vamos repetir esse texto, vamos lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... De novo, por gentileza. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a verdade liberta ou não liberta? Liberta. Você sabe que a palavra é verdade? Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Mas você sabe que a lei de Deus também é verdade? Salmos capítulo 119, versículo 142, fala que a tua lei é a própria verdade. Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus liberta, a lei e a palavra. Deus faz a obra. Agora, olha aqui na tela. Irmãos, quem futuramente vai adorar a besta? Amanhã você vai ver em detalhes esse assunto. E agora eu queria encerrar contando aquela história que eu prometi, porque senão vamos chamar de mentiroso. Uma vez eu prometi tanto numa igreja e acabei esquecendo. Hoje eu creio que vai dar certo. Irmãos queridos, todos os seres humanos estarão sendo aferidos, seu caráter aferido pela lei de Deus. Graças a Deus que Jesus foi justo, perfeito, nunca pecou, e a justiça de Jesus substitui a nossa. Ele comparece por nós no juízo, quando o aceitamos, e aceitamos obedecer a sua lei. Foi no Calvário que Jesus pagou o preço do seu e do meu pecado. Irmão, Jesus é maravilhoso, Jesus é fabuloso, inigualável, incomparável, inegociável. Jesus é tudo que nós precisamos. E como eu disse desde o começo, queremos exaltar Cristo aqui, porque sem Jesus, irmãos, não adianta você saber quem é a besta, quem é o chifre pequeno, não adianta saber as profecias, mas temos que conhecer o autor das profecias. Ele bate a porta do seu coração e diz: eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero transformar a sua vida, eu quero fazer de você um vencedor, eu quero lhe dar paz, eu quero te dar felicidade, eu quero dar esperança. Jesus, irmãos, quer entrar na sua vida. E quando fala que Ele quer entrar, cear conosco, é comer conosco, é conviver conosco, é uma comunhão, uma intimidade com Jesus. Esse é o segredo da vitória. E uma pessoa que abre a porta do coração, aquele que não é batizado, ele é batizado. O batismo é ordem do mestre.
Jesus disse: ide, faça discípulos, batize os discípulos, e quem crer e for batizado será salvo. Você que ainda não é batizado, Deus chama você para uma nova vida. Deus chama você para uma entrega total. Leia comigo esse verso, pode ser? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Vamos ler esse outro verso, vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Assim seja. Leia comigo esse outro, vamos lá? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Agora tem mais um, vamos lá. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha aí, que cena magnífica. Pessoas se entregando, pessoas enterrando o passado, pessoas tendo nome escrito no livro da vida, pessoas que decidem ao lado da verdade, tomando a decisão mais sábia, mais inteligente que uma pessoa pode tomar na vida. É o enterro, é o enterro de uma velha vida, é o renascimento para uma nova vida em Cristo. É o Senhor Jesus que chama, mas a decisão é sua. Ao mesmo tempo que Jesus chama, o diabo também chama, e a decisão está em suas mãos. Eu já tomei minha decisão, e você? Eu aceito Jesus, e você? Eu me entrego a Jesus, e você? Quem ama Jesus aqui, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia, irmãos. Olha aí, eu quero passar rapidamente, porque o tempo já está indo, e eu quero concluir com essa história que eu havia prometido. Cadê? Está aqui no final. É uma história linda, irmãos, de conversão, mas uma conversão um pouco diferenciada, né? É isso aí. A história desse rapaz é interessante. Eu o conheci na Igreja Central do Rio. É uma história de amor, uma história de paixão. Deus usa meios que você não imagina para levar o outro a conhecê-lo, a amá-lo e servi-lo. O tema da semana de evangelismo era o batismo do Espírito Santo. Então todas as noites os temas eram sobre o Espírito Santo. E na última noite, na sexta-feira à noite, o tema foi o fruto do Espírito, no singular, o fruto do Espírito, que são 9. Esse rapaz aí, eu não o vi nenhuma noite, ele não foi nenhuma noite, mas assistiu pela internet. Olha a importância das mídias sociais, das redes sociais, na evangelização, claro, especialmente, né? Todas as noites, e naquela noite de sexta, no apelo final, ele disse para a esposa ao lado: é amanhã. E a esposa perguntou: amanhã o quê? O meu batismo. Mas já? Ele falou assim: chega de adiar a minha entrega, é amanhã. Mas você não queria que os seus parentes, amigos, e fazer uma festa diferenciada? Mas eu não posso mais adiar. Eu falei: esse é dos nossos. Irmãos, olha para cá. Quando Deus chama, é porque chegou a hora. É claro que é uma festa magnífica, você pode fazer, convidar esse, aquele outro, familiares. Mas olha, não espere isso daí. Tome a sua decisão. Entregue sua vida a Jesus, a salvação é individual. E assim ele fez. E eu o conheci pessoalmente no sábado pela manhã, já estava na porta da igreja. E aí eu peguei o contato dele, tanto o celular, o WhatsApp, como o e-mail. E ele disse assim: pastor, eu vou lhe contar a minha história pelo e-mail. Vou mandar para você a minha história. Eu estava viajando para o Espírito Santo. Só que eu parei em uma localidade, fui dormir num quarto de um hotel, e cheguei naquele hotel, curioso para ver o e-mail. Gente, quando eu li o e-mail dele, eu nem sentei. É uma história tão linda, eu falei: rapaz, que coisa impressionante. E para não tirar a beleza da colocação, eu coloquei do jeito que ele escreveu aqui na tela. Eu vou ler para você ver o que ele escreveu. Só adiantando, esse rapaz era quase ateu, biólogo do Aquarrio. O Aquarrio é um aquário gigante que tem no Rio de Janeiro. Um dos donos era um irmão da igreja. Hoje ele já vendeu a sua parte, segundo o que fiquei sabendo. Enfim, esse rapaz era lá, o biólogo. E um dia colocou o olhar numa moça.
e gostou da moça, e investiu na moça, mas veja o que deu. Olha aqui na tela. Pastor Raimundo, como você sabe, conheci a Pri, é Priscila o nome dela, conheci a Pri no trabalho, ela é enfermeira do trabalho. Apesar do pouco contato, ela gradualmente me chamou a atenção, e ele começa a dizer, linda, simpática, comunicativa, falava sorrindo com os olhos, gente, o homem se apaixonou, né? Olha aí, sorrindo com os olhos, mas nunca falou um palavrão. Veja como somos observados, irmãos, olha que interessante. Nunca falou um palavrão, nunca saiu com a galera depois do expediente, porque guardava o sábado, sexta-noite. E ele colocou, que coisa estranha, não entendia, né? A única que não quis café ou chamate em sua sala. Depois descobri que ela não tinha orelha furada, nunca foi abalada, vegetariana, ia à igreja todos os fins de semana, dormia cedo, menina estranha, encantadoramente estranha. Olha, o ambulatório de enfermagem é terceirizado, dizia ele. O Aquario trocou a empresa e a Pri automaticamente seria substituída pela equipe da nova empresa. Ela cursava a sua segunda faculdade, nutrição. Precisava muito do emprego e da escala para manter os estudos. Em reuniões, o gestor da Pri solicitou o seu reaproveitamento. Como gerente, eu apoiei. A nova empresa acatou, mas não liberou o sábado. Mesmo precisando muito, ela agradeceu, mas não aceitou. Ela explicou que o serviço que ela exercia ali não era o mesmo que a emergência de hospital. Então, ela não poderia ficar, pois guardava o sábado. Na época, não entendi nada dessa história de sábado, mas fiquei impactado com uma pessoa que precisava do emprego e abriu mão por conta de sua fé. Nos bastidores, a Pri ligou para o seu amigo pastor Romero, que nós conhecemos, pedindo oração. Ele lembrou que o Martinho era um dos donos e o mesmo intercedeu por ela. O interessante aqui é que tanto o Romero, pastor Romero, que é um dos melhores amigos da Pri, quanto Martinho, que tinha a autoridade de dono, agiram como quem possui o fruto do Espírito. Eu coloquei do jeito que ele escreveu, certo? Aqui é em letra maiúscula, né? Mas ok. Ele falou assim, aprendi que é no singular. E é isso mesmo. O pastor Romero, primeiro a interrogou sobre o seu trabalho antes de falar com o Martinho. O Martinho, por sua vez, mesmo sendo um dos donos, foi de uma humildade indescritível. A Pri nunca faltou, nunca se atrasou, sempre elogiada nos atendimentos com os visitantes. A direção afirmou que ela tinha uma conduta, veja como somos observados, irmãos, uma conduta impecável, e alinhou com ela, e alinhou com a empresa, liberando assim os sábados para ela, amém? Uma conduta impecável gerou confiança. Pensei, eu quero isso para mim. Olha, passei a ficar mais tempo conversando com ela, ficamos meses nessa conversa, saímos algumas vezes, até que a pedi em namoro, ela recusou. Chegando em casa, sem nunca ter orado, olha a tragédia, irmãos, o povo fala, não ora, nunca ter orado, olhei para o céu e falei, Deus, se ela aceitar me namorar, eu nunca mais bebo na minha vida. Gente do céu, para um pouco para pensar. Ele disse que nunca mais beberia na vida dele. No dia seguinte a pedi novamente. Ela me disse que eu não era homem para ela, e nem ela era mulher para mim, porque com ela teria que ser um namoro. Está vendo? Esse negócio, irmãos, de viver com marido e mulher, com namorado, é pecado, viu? Seja diferente, coloque em prática o que a palavra do Senhor ensina. Esperar é melhor. Deus tem um futuro brilhante para você. Então com ela tinha que ser um namoro cristão. Ele falou assim, topei o desafio. E é um desafio, né? Ela riu sem acreditar e me falou, ok, mas para me namorar você precisa saber o motivo que me leva a guardar o sábado e não comer e beber com as outras pessoas. Ele disse, aceitei. Resumindo,
Estudamos sobre alimentação, dormi rei da picanha invertida, amanheci vegetariano estrito. Olha que conversão radical, irmãos. Além de excluir vários industrializados e, claro, não beber mais, ele diz: emagreci 13 quilos e vivo todos os benefícios dessa vida. Segunda parte, ela me disse: para entender a razão da minha fé, você precisa fazer estudo bíblico. Começamos pela veracidade bíblica, seguimos para a classe de estudo do professor Sérgio Abud, o Martim nos levou para a palestra do pastor Rodrigo Silva, e ele fala assim, ó: como biólogo quase ateu, fiquei maravilhado e estudei vários vídeos dele na internet depois, do Dr. Rodrigo Silva. Nunca mais saí da igreja. Aprendi sobre o sábado, sobre o dízimo, sobre os mortos, namoramos, noivamos, casamos e hoje me batizei. Amém? Não sei quanto de teórico e prático tem na sua fala de ontem, quando disse que as pessoas se interessam por quem vive o fruto do Espírito. Eu não entendia, mas queria o contentamento da Pri, tão alegre, mesmo sem nada daquilo que eu tinha como diversão. A humildade e sabedoria do Martinho, mesmo com tanto poder. O acolhimento e serviço maravilhoso do professor Sérgio Abud e equipe, sem nenhuma remuneração, evangelistas voluntários. O viver dos adventistas que conheci foi tão impactante que não resisti. Hoje reconheço todo o serviço do Espírito Santo para me conduzir até aqui. Te agradeço por me ensinar mais a respeito desse Espírito e por, mesmo sem saber, me convidar ao batismo. Que Deus te abençoe. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqui está ele no Aquarrio, dentre os peixes, até tubarões, aqui com a galera. Ele passou algumas fotos para mim, olha aí, aqui já com a noiva, aqui o pedido, e eles se casaram dentro do Aquarrio. Que interessante, né? Aí estão os dois, aí estão, amigos, Deus faz obras magníficas. Amanhã eu quero contar outra história lá de Santa Catarina, mas eu digo uma coisa para você: Deus tem seu povo na terra. Não é perfeito, mas é um povo que reflete a sua glória, que obedece a sua lei. E Deus é glorificado e honrado por pessoas assim. É uma luta, mas em Cristo somos mais que vencedores. Eu quero encerrar com um momento de oração, um momento de entrega, um momento especial de decisão ao lado da verdade. Oxalá, irmãos, que todos pudessem conhecer essas verdades lindas que nós estamos apresentando. Tem muitas pessoas que deveriam estar aqui e não estão. Claro que muitos estão pela internet, amém por isso. Mas tem muitas pessoas que a gente convida e que você tem convidado e que não estão aqui. Mas faça um esforço para trazê-las, porque amanhã ainda dá tempo. Amanhã é quarta-feira. Temos mais 3 estudos praticamente, quarta, quinta e sexta. Sábado é encerramento. Mas vale a pena, irmãos, porque o estudo é bíblico, é da palavra. Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de você proclamar o Evangelho, convidar mais pessoas, transmitir essa verdade tão linda e tão maravilhosa. Nós vamos convidar o Israel, está aqui. O Israel vai louvar a Deus com uma música. Mas eu não poderia, irmãos, deixar de encerrar sem um apelo para você. Eu quero saber nessa noite, uma vez mais, quem está conosco e não é membro batizado na igreja adventista. Levante a mão uma vez mais, por favor, e já se coloque em pé, por favor, aí onde você está. Isso. Algumas pessoas já são, os rostos são conhecidos, outros são novos para mim, no caso, né? Isso, se coloque em pé. Se coloque em pé e permaneça em pé um pouquinho. Ontem fizemos um diferencial aqui, você viu, né? Há alguém sentado que já foi batizado e se afastou da igreja? Se há alguém assim, por gentileza, se coloque em pé também, que a gente vai orar por você. Isso, pode se colocar em pé. Amém. Se você tiver condições, né, fique em pé. Você que está sentado, conhece alguém que está em pé? Por gentileza, se você conhece, se levante.
vá até essa pessoa e faça companhia para ela. Amém. A gente vê até um sorriso diferenciado quando a companhia chega, não é verdade? Por quê? Porque isso nos ajuda. É um dando força para o outro, um apoiando o outro, e isso é maravilhoso. Aleluia por isso. Glória a Deus. Permaneça em pé. Você que nos assiste pela internet e você gostaria de receber uma oração especial, de uma entrega total, talvez um curso bíblico, talvez uma visita, seja virtual ou presencial, ou se você deseja se batizar, meu amigo, o que você está esperando? Entre em contato conosco. Tem aí um link no próprio canal do YouTube e também tem o QR Code para você entrar no Google Forms e colocar a sua decisão. Faça isso, porque Deus está te chamando. Não importa onde você está. Se você estiver em uma localidade que a gente não consegue ir até lá, a gente manda um mensageiro, um pastor, um obreiro mais próximo da sua residência. Mas por favor, não deixe para depois a decisão sábia e inteligente que você pode tomar agora. Faça como esse grupo maravilhoso de homens e mulheres aqui na igreja. Eu vou chamar todos vocês que venham aqui à frente, pode ser? Com seus amigos e amigas. Podem vir aqui. Nós queremos fazer um momento de comunhão. Ontem não fizemos isso, foi diferente, mas eu quero que você venha, pode vir. Jesus fala assim: vinde a mim. Venham a mim, você que está cansado, sobrecarregado, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo. Deus te abençoe. Rogério, prazer. Deus abençoe, minha amiga. Felicidade para você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Podem vir, em nome de Jesus, dê um passo de fé. O Israel vai cantar uma música em homenagem a todos vocês e para a glória do Senhor Deus. A música complementa a mensagem e vai falar do nosso grande Deus, nosso bom pastor, aquele que cuida dos seus filhos, cuida da sua igreja. É o amor de Deus, é o amor desse pastor maravilhoso que olha para a sua igreja e fala: você está em minhas mãos. Vamos ouvir? Pode colocar. Eu convido todos a se colocarem em pé. E após a música vamos conversar com Deus. Porque há alegria em mim, querem entender como vivo tão tranquilo. É que quando eu perco caminho e a dúvida me acompanha, um brilho, um calor e um poder que me levanta, me dão todo amor e tudo fica claro, como o Pai criou. O amor do Pai que é derramado em mim vem na hora ideal renovar-me. Procuro manter-me nele, tornar-me dele, arrependendo-me, e ele me perdoa.
vitória eu tenho com Ele. Quando eu me entrego inteiro, um lar prometeu e eu terei vida eterna e enfim contemplar o prêmio incomparável, a nova terra. O amor do Pai que é derramado em mim vem na hora ideal renovar-me. Procuro manter-me nele, tornar-me dele, arrependendo-me, e ele me perdoa. O amor do Pai que é derramado em mim vem na hora ideal renovar-me. Procuro manter-me nele, tornar-me dele, arrependendo-me, e ele me perdoa. Quando me perguntam por que há alegria em mim, querem entender como vivo tão tranquilo. É que ele brilha em mim, ele toma minha mão, me ama. Amém. Obrigado, Israel. Oremos. Pai Celestial, obrigado pelo teu infinito amor por nós. É a razão da nossa alegria, da nossa felicidade. É a razão, Senhor, de vivermos contentes apesar dos pesares. Louvado e exaltado seja o Senhor. Toma em teus braços, ó Deus, cada pessoa que aqui está. Essas pessoas que vieram à frente, Senhor, venha batizá-las com o Espírito Santo. Venha protegê-las contra as astutas ciladas do mal. E venha prepará-las para o batismo e para o teu reino celestial. Ao sairmos daqui, Senhor, pedimos que saia conosco, nos proteja até os nossos lares, e amanhã, quarta-feira, que o Senhor nos traga de volta para uma vez mais estudarmos a tua santa palavra. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Rei e Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado porque vocês vieram à frente. Que Deus abençoe a cada um de vocês.